Fala rapaziada, hoje a gente vai falar de Shrek, um filme bem disruptivo com sua época e que todo mundo gosta até hoje. Esse foi o filme que inspirou clássicos como Deu a Louca na Chapeuzinho. E nesse vídeo eu vou te mostrar como Shrek consegue subverter o que a gente considera como belo, como ele transforma o feio em belo. Agora, sem mais enrolação, vamos lá. O filme começa com aquele clássico comecinho de livro na tela e o Shrek contando a história da Fiona. E aqui ele literalmente amassa a história como se ela não fosse acontecer. E logo em seguida temos a também clássica cena dele saindo do banheiro, fazendo suas necessidades e com aquela música incrível de fundo. Esse filme aqui é um show de nostalgia. E não só isso, como ele já começa a fazer uma paródia muito louca de todos os contos de fadas que existem. Logo mais nós vemos como ele é maltratado pelos humanos que tentam expulsar ele do pântano e matar ele. Só que, obviamente, o cara é um ogro. Não vai peidar pra um bando de calça cagada, né? Logo em seguida, nós vemos a cena que apresenta o burro, e não só o burro, como vários contos de fadas mágicos. O mais interessante é que, mais uma vez, esses seres humanos são contra a magia. Eles prendem tudo o que é mágico. O burro tenta fugir dali, ele acaba indo pra onde Shrek tá, fazendo com que os guardas fiquem assustados. Nesse primeiro momento, o burro não para de falar. Ei, espere um pouco, eu tive uma grande ideia. Vou ficar do teu lado. Os dois são pessoas que não têm amigos. O Shrek não tem amigos porque ele é discriminado, a única língua que ele fala é a do medo e da violência, e o burro é muito irritante por ser tagarela demais. Ninguém quer ser amigo dele porque ele fala muito. Sou um ogro, sabe? Peguem suas tochas e rifles! Não te incomoda isso? Não mesmo. Com essa frase já dá pra ter uma clara noção de como Shrek se enxerga. Ele basicamente se enxerga como os humanos daquele universo enxergam ele. Como um monstro que deve ser morto e afastado da sociedade, que deve viver sozinho. A visão da humanidade em cima do Shrek faz com que ele projete em si mesmo a mesma visão. E infelizmente ele aceita que ele seja assim. Tanto que nesse momento ele nem se permite ser amigo do burro, porque tá nessa crença de que ele não merece ter amigos tão enraizado profundamente e só com muitos anos de terapia pra resolver. Ou uma boa aventura. E boa aventura que acontece aqui. Qual é o seu nome? Shrek. Eu vi esse filme com vocês em live e muitos de vocês comentaram no chat que nesse momento Shrek pensa em um nome pra ele. Isso porque nunca ninguém tinha perguntado isso antes. E essa consegue ser uma das cenas mais tristes de toda a ficção. Pelo menos agora ele tem um amigo. Alguém que também é encantado e menosprezado pelos humanos pra ele se unir. Esse é um efeito que a gente também tem no nosso mundo real. Sempre que pessoas de uma minoria menosprezada pela maioria se encontram, eles se juntam e ganham força. Mas a gente fala mais disso mais pra frente. O Shrek diz que gosta de ficar sozinho, só que o burro fica enchendo o saco. O meu questionamento aqui é se realmente Shrek gosta de ficar sozinho ou se ele nunca teve a experiência de ter uma boa companhia. Afinal de contas, se você não sabe o que é bom, você não tem como preferir o oposto disso, até porque você não conhece o oposto disso. Então o Shrek gosta de ficar sozinho por ignorância. Ele replica esse comportamento fazendo com que o burro durma uma noite inteira do lado de fora da casa, ao qual um cachorro dormiria. Mas tudo bem. Naquela mesma noite, o Shrek tem uma das coisas que ele mais odeia feitas logo à sua porta. No caso, várias criaturas mágicas invadem o pântano dele e a casa dele. Isso porque ele é um grande guardião dos contos de fada. Todo mundo tá ali porque se sente seguro naquele lugar. E enquanto nas histórias de contos de fadas o vilão é sempre alguém esquisito, bruto e com aparência cruel e feia, aqui no Shrek a gente tem o inverso disso. O grande herói para aquele povo é o Shrek, uma criatura assustadora, bruta e de aparência cruel. Fomos forçados a vir aqui. Por quem? Lord Farquaad. Atrás desse tal de Farquaad, agora mesmo, pra tirar vocês das minhas terras e voltarem de onde vieram. Obviamente, depois de dizer essas palavras, ele é ovacionado pelos contos de fadas, afinal de contas ele tá indo atrás das pessoas que tirou o lar dele, sendo realmente o herói dessa história. E mais uma vez a gente pode ver que as minorias se encontram, elas se fortalecem pela opressão dos mais fortes. Se o Lord Farquaad fosse outra pessoa e na verdade ajudasse as minorias, isso aqui teria sido completamente diferente, nenhuma guerra precisaria ser travada. Depois disso nós vemos o Farquaad torturando o Biscoito pra ele falar onde estão os contos de fada, fora que o Biscoito é um dos melhores personagens disso aqui. Eu lembro quando eu tinha o brinquedo do McDonald's dele, ele ficava gritando essa frase aqui, ó. Não diga nada a ele! O som disso era inaudível pra mim quando criança, então eu nunca entendi o que ele tava dizendo de verdade. Só quando eu fui reassistir Shrek muito tempo depois. Lord Farquaad interroga o espelho mágico e ele apresenta 3 opções de princesa pra ele casar e virar rei. A primeira é a Cinderela, que é muito fácil de ficar. A segunda é a Branca de Neve, que também tá mamão com açúcar. E a terceira é a Fiona, que tá num castelo cercado por lava com um dragão. E qual você acha que ele vai escolher? Bom, se você tá acostumado com o Shrek, você sabe que ele escolhe a Fiona. Em paralelo a isso, o Shrek
Shrek tá indo em direção ao reino do Lord Farquaad. Esse deve ser o castelo do Lord Farquaad. Será que ele está querendo compensar alguma coisa? Essa cena é a definição de energia do Shrek. Na moral, esses filmes são muito bons e foi melhor ainda assistir em live com vocês. Inclusive, live todo dia, segunda a sexta, 8 da noite. Na real, depois de assistir, eu até fiquei com saudade de umas animações mais loucas assim. Com esse humor de duplo sentido que você só entende sendo adulto ou vendo algumas coisas vezes mais. Só tem mais essa cena aqui que eu gostaria de mostrar pra vocês. Era o pé sim que ia falar. Mostrando a bunda era o pé sim. O filme segue e nós vemos que o Shrek invade uma competição de cavaleiros. O Lord estava organizando pra ver quem ia resgatar a princesa. Só que o Shrek bate em todos os cavaleiros ali sem nem pestanejar. E ele próprio é escolhido como campeão pra resgatar a Fiona. Neste momento, não sabia o Lord Farquaad ainda, mas ele estaria corrompendo o seu próprio destino. Vai lutar com um dragão e salvar uma princesa só pro Farquaad te devolver o pântano, que você só não tem porque ele encheu de gente esquisita. É isso mesmo? É isso mesmo, burro. É literalmente isso. Essa cena aqui é muito boa porque o burro questiona o porquê o Shrek não foi violento com o povo da cidade, com o Lord. Ele poderia só ter chegado lá, destruído tudo e ter comido a cabeça do Farquaad. Só que não foi isso que aconteceu. Há mais do que se imagina no zoo. Exemplo? Nós somos como cebolas. Deixa eles no sol, eles ficam marrons e soltam aqueles cabelinhos. Não! Camadas! Aqui o Shrek faz a melhor analogia do filme, que é comparar ogros com cebolas. Falando que os ogros, assim como as cebolas, têm camadas, sugerindo que ele pode ser mais civilizado do que aparenta, e que ele é mais complexo do que só uma criatura feia e peçonhenta. E talvez o Shrek não soubesse expressar muito bem nesse momento, mas eu interpretei como uma grande evolução de personagem, porque pensa comigo, no começo do filme tudo que ele fazia era dar medo nas pessoas, até conhecer o burro e começar a ter companhia. Logo em seguida chegou um monte de contos de fadas no jardim dele querendo proteção, e ele foi ovacionado como herói. Isso me mostra que ele não queria mais ser visto como um grande vilão, nem pelos humanos, mas ele queria ser visto como um grande campeão pelos humanos. Talvez assim até ele pudesse diminuir o preconceito entre as raças. Fora que se ele fosse violento, a tensão entre humanos e fadas seria cada vez maior, podendo ocasionar até uma possível guerra. Então, realmente, esse é um discurso cheio de camadas e complexidade. Me admira que o Shrek tenha conseguido reconhecer todos esses fatores e ainda ter tido coragem de não ter sido alguém que usou a violência para conseguir o que queria. Ele precisava fazer o bem, não só para si mesmo, mas também para os outros contos de fadas, que seriam também deixados em paz. Não só isso, mas como também indica que aos poucos ele tá se descascando, mostrando mais sobre como ele é de verdade e por dentro. Aos poucos ele deixa o burro se aproximar, por exemplo, e dá uma chance até pro cara que fez com que a casa dele fosse invadida. Enquanto isso, o burro fica ali falando por um longo tempo, e uma coisa interessante do burro é que ele nunca se ofende de verdade. Por mais que o Shrek sempre seja grosso com ele e grite, ele continua ali resiliente do lado dele, o que é fofo de ver. Eu só não sei qual o limite entre aguentar grosseria por resiliência ou ser trouxa, né? Tem uma diferença muito grande. Lá pra frente, eles passam por vários cenários até finalmente chegar no vulcão e ter que atravessar uma ponte. Nessa ponte, o Shrek usa o medo do burro de atravessar a ponte para fazer ele atravessar a ponte, o que é bem paradoxal, pensando aqui. Mas funciona de alguma forma. Eu sinto que algumas vezes na vida, eu já fiz quase a mesma coisa, de usar o meu próprio medo para superar o medo. É como aquela frase que diz que tudo pode ser um veneno se for usado em grandes quantidades. O medo pode ser uma fonte de coragem, se você souber a quantidade na qual você usa ele. Ao chegarem no castelo, eles enfrentam um dragão. Na verdade, o burro enfrenta o dragão com sua grande lábia, né? A arma do burro é a fala. Ele conquista a dragona, na verdade, porque é uma mulher. E o Shrek finalmente chega na torre da princesa, que só pensa em receber um beijo do grande guerreiro que foi resgatá-la. Obviamente, o Shrek não fica ali de bobeira e só pensa em vazar de uma vez, e o filme deixa claro, mais uma vez, que é subversivo, porque Shrek, na história do início, conta que o guerreiro mata o dragão, só que ele não mata o dragão. Na verdade, mais pra frente, eles até viram amigos dela. Isso porque ela fica muito apaixonada pelo burro, a ponto de beirar um crime. Magnitude. Ei, isso já é assédio sexual. Mas não precisa se preocupar, porque alguns minutos depois Shrek salva o burro dessa enrascada na qual ele se meteu. Se meteu não, né? Foi obrigado a estar, afinal de contas ele foi sequestrado pela mulher doida ali. Em pouco tempo, eles fogem do castelo e a Fiona fica falando como uma alienígena. Vossos atos são grandes e vosso coração é puro. Sou-lhe eternamente grata. Ela fica falando de beijar o guerreiro que salvou ela e que ele faz super o tipo dela, até que Shrek tira o capacete e ela fica obviamente espantada. E obviamente depois disso, ela perde todo o encanto e magia e a vontade de beijar ele. As expectativas dela são completamente dilaceradas. Isso tá errado. Você não devia ser um ogro.
Essa frase é bem interessante porque se encaixa na ideia de estética do Schopenhauer, que depois foi para Nietzsche. E resumidamente é de que a moral tem critérios estéticos. Tudo que achamos que é belo é bom e o que é feio é ruim. Claro que isso quando levado às aparências físicas das pessoas em conta, né? O Shrek, por ser feio, um ogro, é considerado ruim pelos humanos. Na verdade, toda criatura mágica daquele mundo é considerado ruim pelo Lord Farquaad em si. Sendo que na real o esquisito é ele mesmo, né? Também tem uma frase bem legal, e eu não me lembro exatamente de quem é, mas ela diz mais ou menos o seguinte: a moral tem critérios estéticos, e se você mata uma borboleta, você é mau, mas se você mata uma barata, você é bom. Essa frase é atribuída a tantas pessoas pela internet afora, mas eu acho que eu li de Nietzsche ou de Schopenhauer também, e essa ideia já ultrapassou a ideia do belo. Ela também está nas classes sociais. Se o pobre morre, o escândalo é pouco, mas se o rico morre, o escândalo é muito. Hoje em dia, a moral não tem só critério estético, mas também tem critério monetário. E é exatamente isso que acontece em Shrek. Ninguém liga a matar o ogro, mas todos ligam se o ogro assustar os humanos. Imagina se o ogro matasse o Lorde. Agora imagina se o Lorde matasse o ogro. No fim, a Fiona acaba aceitando a realidade como um bom inscrito nesse canal, eles acabam acampando de noite em algum lugar. Naquela mesma noite, eles ficam vendo as estrelas e desenvolvendo uma amizade, e em algum momento o burro enche o tanto saco do Shrek, ele acaba admitindo que quer que todo mundo fique longe. Você está tentando manter longe? Só me diz isso. Todo mundo, ok? Aqui ele desabafa que todo mundo trata ele mal porque ele é um ogro e as pessoas veem mais a aparência do que ele é do que quem ele é de fato. Isso é muito mágico porque encaixa perfeitamente na mensagem que o filme tenta passar, tanto na estética quanto na história, que é a mensagem de que você não deve julgar pelas aparências. E que o belo não tá no mundo físico, não tá no mundo das aparências, mas sim no interior. Umas cebolas que precisam ser descascadas para você conhecer elas completamente. E, novamente eu bato na tecla de enxergar a realidade. Se as pessoas enxergassem a realidade, elas não julgariam tanto, mas deixariam para julgar depois de conhecer. A gente continua e vemos o Lorde. O interessante aqui é que tem a mamãe do urso que apareceu no começo do filme ali no chão, então ela foi morta e separada do filhotinho. F no chat, coitada. O que foi uma crueldade sem tamanho dos criadores do filme. De verdade não precisava disso aqui, maldade com as crianças. E não tem só essa cena bizarra nesse trecho não, como também tem o Lorde pedindo para que o espelho mostre a princesa. E quando ele mostra, um volume bem discreto cresce ali embaixo dos edredons. E ele faz essa cara aqui de safado. Também vale ver a cara do espelho de traumatizado por ter visto coisa que ele não queria ter visto. E não muito tempo depois somos agraciados com muitas músicas sugestivas, cantada pelo ladrão Robin Hood, que aparece do nada querendo sequestrar a Fiona. Que ele está dizendo é que gosta de drama. Sério, eu não sei como eles vão fazer Shrek 5, e tem que estar pelo menos à altura desse primeiro, tem que ser muito bom. Fiona bate em todos os ladrões, mostrando que ela poderia muito bem ter saído do castelo sozinha, ela só não quis mesmo, e logo após isso eles começam a viver como uma grande família feliz, com o burro sendo o filho do casal. Isso porque o Shrek e a Fiona têm várias cenas felizes e fazendo coisas legais um pro outro. Eles literalmente se identificam em quase tudo. É claro que eles ficariam juntos, só que ela ainda tem que se entregar pro Lorde. E pra não ter que ir lá, eles acabam criando uma doença falsa do burro, só pra eles terem uma desculpa pra ficar mais tempo juntos e parados ali, fazendo ele próprio acreditar que tá doente, o que é bem bizarro e um pouco cruel. O burro é hipocondríaco. Isso me mostra que apesar da aparência do Shrek não ser realmente bela, de acordo com as nossas normas, o filme ainda consegue mostrar onde o belo tá de fato. O que é belo não tá totalmente nas aparências físicas das coisas animadas e inanimadas, mas o belo tá nas ações, que são separadas como se fossem entes no mundo. Então o filme começa sendo feio, cheio de violência aos poucos, principalmente do lado dos humanos, que querem matar e prender todas as criaturas vivas. E isso é feio da parte deles, porque a violência é feia. Prova disso é a aparência do Lord Farquaad, que consegue se encaixar nos quadrões de belezas físicos, apesar de ser bem exagerado, né? O filme continua e após algumas cenas românticas, a Fiona vai ficando sozinha pra uma cabana, onde se transforma em ogra. E esse era o grande segredo dela, e o porquê ela não podia ficar à vista de noite. O burro descobre que essa é a verdadeira natureza dela, mas ela acredita que aquilo é uma maldição, que na verdade sua verdadeira forma é humana. E ela só vai se curar disso quando tiver um amor verdadeiro. Você é um tipo de ogro. E o Shrek? Bom, vocês têm muito em comum. O que acontece em seguir é bem trágico, tendo em vista que o Shrek fica escondido na porta, pegando a conversa fora de contexto, e a princesa fala coisas horríveis. E o Shrek ouve de forma bem distorcida, revelando uma falha na comunicação entre os dois. A questão é que ele fica com bastante raiva por achar que ela tava falando dele, chamando ele de feio, monstro e tudo mais. Mas na verdade, ela tava falando de como enxerga a si mesmo. Com toda aquela raiva, ele não consegue nem ouvir direito o que a princesa tem pra falar no dia seguinte, e acaba desconsiderando os sentimentos dela. E acaba ferindo por assumir que sabia
entendia o que ela tava falando. Mas nesse caso, realmente é bem difícil compreender o que tava acontecendo ali. Foi só o destino mesmo. Não existe culpado nessa situação, não. Foi a providência divina que quis que os dois não se entendessem pra dar mais drama pra história. Na verdade, foi o roteiro, né? Foi o roteiro. O famoso clímax do filme. Nisso, o Lorde já chega pedindo a Fiona em casamento e com raiva do Shrek, ela aceita, o que foi um comportamento bem maluco na real. Isso sobra até pro burro, que o Shrek também trata mal por achar que ele tava fechadão com a opinião da Fiona. E essa é a primeira vez que o burro fica triste e se ofende. E sabe por quê? Porque ele percebeu que o Shrek tava realmente irritado. Ele não tava agindo por medo de ficar com pessoas ao redor. Ele tava agindo por naturalidade. Mas depois de uma música bem melancólica, tudo volta ao normal e o burro vai lá encher o saco. Já tão enrolado em tuas camadas, sua cebola, que tem medo de seus sentimentos. E logo em seguida, tudo se resolve entre o Shrek e o burro e tudo fica esclarecido também. O Shrek finalmente entende que não era dele que ele tava falando. E uma coisa bem legal nesse filme é como eles aproveitam os personagens. Até porque o burro traz de volta o dragão fêmea que era apaixonado nele. E como você sabe, eles têm filhos depois. Enfim, é uma loucura isso aqui, mas Shrek é bem legal. O chat ficou se questionando como que eles tiveram filho e realmente não dá pra imaginar muito bem, mas enfim, é a vida. Foi magia. Tudo se explica em Shrek com magia. O Shrek e o burro vão correndo até o casamento e conseguem cancelar tudo, fazendo com que o Lorde seja comido pelo dragão, o que é um final bem trágico pra ele e bem pesado pro filme, mas bem feliz pros outros, né? Então quem liga? O Shrek é perfeito. No final, a Fiona e ele se casam e com toda a certeza do mundo eu posso afirmar que Shrek é ainda hoje um filme muito mágico. E é assim que o Shrek subverte o que é belo e o que é feio, e mostra que a beleza tá bem acima das aparências. O filme começa feio, cheio de violência, e conforme o tempo vai passando ele fica cada vez mais bonito, com ações mais bonitas. O Shrek não mata os humanos quando ele poderia. Ele na verdade evita fazer isso, se tornando um ser belo no final das contas, aceitando finalmente os amigos que ele fez naquele caminho. Espero que você tenha refletido sobre o que é belo, moral e estético, assim como eu, com a ajuda do Shrek. Agora eu vou ficando por aqui. Um abraço e tchau!ハムレット R